No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era um profeta selvagem e santo, cuja missão na vida era preparar o caminho para o Senhor Jesus. João foi predito muito antes, lá no Antigo Testamento, como alguém que clamaria no deserto e apresentaria Jesus ao mundo. E aí, quando chegou finalmente o grande momento de João, o que foi que ele disse? Ele disse, o nosso verso de hoje, de João 1, capítulo 1, verso 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora pense em todas as maneiras, todas as possibilidades que João poderia ter usado para poder descrever Jesus. Ele poderia ter dito, eis a palavra de Deus, o verbo de Deus, eis o Cristo de Deus, eis o Messias, eis o Rei de Deus, eis o Príncipe, eis o sacerdote de Deus, eis a luz do mundo, eis o esposo celestial, eis o grande eu sou. Mas não foi nenhuma dessas expressões que João utilizou. O que João de fato pensou que nós precisávamos saber primeiro foi o que ele declarou. Eis o Cordeiro de Deus. Contemplem o sacrifício, contemplem a vítima sangrenta de Deus. E essa é exatamente a introdução mais fundamental que a gente poderia ter a Jesus e ao seu evangelho. Você se lembra lá atrás, em Gênesis 22, uns 2000 anos antes aqui de Cristo, Abraão já estava lá subindo uma colina na região de Jerusalém com seu filho, seu único filho Isaque, a quem ele tanto amava. E é dito para ele que ofereça o seu filho como sacrifício de expiação. E aí, em determinado momento, nessa jornada, Isaías pergunta, pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício que a gente vai realizar? E Abraão responde, filho, o próprio Deus proverá o cordeiro. E naquela ocasião, de fato, o Senhor providenciou um cordeiro. Um cordeiro morreu substituindo Isaque. E a partir daquele dia, aquela montanha foi chamada de O Senhor Proverá. E o que é que o Senhor então proverá, providenciará? Exatamente o cordeiro. É o Senhor quem providenciará o cordeiro naquela montanha, ali na região de Jerusalém. Agora vamos avançar rapidamente 500 anos, a partir de Abraão, para a primeira Páscoa ali do povo de Israel. A praga final do Senhor lá no Egito vai atingir tanto os egípcios quanto os israelitas. Ele passará pela terra e atacará o filho primogênito de cada família, a menos que um cordeiro morra no lugar daquela casa, no lugar daquele primogênito daquela família. O sangue desse cordeiro deverá ser pintado na porta de cada casa com isopo. E então, eles serão salvos. Israel será redimido se abrigando justamente debaixo do sangue do cordeiro. E a Páscoa, então, passa a se tornar a festa mais importante do calendário. Vamos pular mais 500 anos para o futuro. E agora a gente está aqui ouvindo uma oração do rei Davi. Ele acabou de cometer adultério e assassinato. E no seu famoso Salmo 51, ele ora por perdão e diz a Deus, limpa-me com isopo e eu ficarei limpo. Isso está lá no Salmo 51, verso 7. Ou seja, aqui, pelo menos figurativamente, Davi diz que, ao que parece, Deus tem um isopo para poder pintar nele alguma coisa. Pintar nele talvez esse sangue que garante a proteção ali da Páscoa. Tudo bem, Deus tem um isopo, mas será que Deus também tem um cordeiro? O sangue, o sacrifício que vai evitar o julgamento de Davi? Davi ora com muita confiança, sabendo que o Cordeiro de Deus pode, de fato, cobrir até mesmo os seus graves pecados. De novo, vamos avançar agora mais 500 anos, até Isaías, onde ele está lá predizendo a vinda do Messias. E ele diz que o Messias seria levado como um cordeiro para o matadouro. Dessa forma, Cristo seria sacrificado para nos trazer a paz. Agora, finalmente, vamos pular mais 500 anos. A gente está agora na encosta, fora de Belém. E ali, os anjos aparecem. Não a governantes e reis ou a pessoas importantes e ricas, mas a simples pastores. E, se você não sabe, Belém era conhecida justamente como um lugar que produzia, ou que cultivava, que cuidava da produção dos cordeiros que eram justamente utilizados para a celebração da Páscoa. E você vê ali, então, os anjos se apresentando diante daqueles pastores e dizendo, vocês querem ver um verdadeiro cordeiro de Páscoa? Vão correndo, apressem-se e vão até o estábulo para poder ver, de fato, o verdadeiro e definitivo cordeiro. Agora, desse ponto, a gente avança mais 33 anos e a gente finalmente chega em Jesus, entrando ali em Jerusalém montado num jumentinho.
Esse é o 10º dia do primeiro mês. E assim como todo Israel está trazendo seus cordeiros da Páscoa para suas casas, Jesus entra então na casa do seu pai. E no 14º dia do primeiro mês, enquanto todos os outros estão fazendo suas refeições de Páscoa, Jesus também está ali organizando a sua última ceia. Só que ele deveria estar cortando o cordeiro ali, passando ele ao redor da mesa para os convidados. Só que se você prestar atenção, não existe um cordeiro no cardápio, pelo menos não que seja dito para a gente no texto bíblico. Mas existe sim um cordeiro naquela mesa. E naquela sexta-feira, Jesus foi abatido. E não é de se admirar, então, que o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Não é de se admirar que o próprio apóstolo Pedro chame a gente de redimidos com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. O apóstolo João ouve o canto do céu e é o cordeiro sobre o qual eles estão cantando. E eles estão dizendo: digno é o cordeiro que foi morto, para poder receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e bênção. Isso está lá em Apocalipse 5, verso 12. Assim, eis aquele que é a nossa expiação, eis aquele que é a nossa Páscoa, o nosso Redentor, o nosso servo, o nosso Senhor. Ele é Deus. Eis o Cordeiro.